Vixe Maria, será que eu ainda sei fazer isso aqui? Então pra saber se o vídeo vai ser bom, assiste até o final. Quanto escândalo! Eu sei, esse daqui não é o canal do baú, mas você tá na Chilubisco, seja muito bem-vindo. Então antes do vídeo começar, já sabe, deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, manda pra todos os seus amigos, porque hoje a gente vai falar sobre fracasso. Mas não sobre qualquer fracasso, o fracasso na ciência. E internet, como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Eu sei que muito possivelmente você deve estar vendo esse vídeo pelo seu celular, ou muito possivelmente também pelo computador, pela TV, pelo tablet, enfim, qualquer aparelho que possa transmitir esse tipo de conteúdo, né, o qual você está assistindo agora. Então, para que isso fosse possível lá atrás, um homem chamado Albert Einstein, né, com seus estudos e manuscritos, né, para que anos depois pudesse ser desenvolvido, né, com base nos estudos dele, as telas de cristal líquido. Então, para que pudesse chegar nos resultados de hoje, foi necessário muitos anos de estudo e muitos fracassos também. Porque quando uma ideia nasce, ela passa por 3 estágios principais. Ela precisa ser testada, ela precisa ser refinada, ou no fim das contas, ela precisa ser rejeitada. Não porque é uma ideia ruim, mas porque, tipo, os fatores levaram para que essa ideia fosse rejeitada. Porque muitas das vezes ela parecia promissora, porque com base nos testes feitos com essa ideia, foi concluído que ela não era de serventia, então ela acaba sendo engavetada ou simplesmente jogada na lata do lixo e foda-se. Contudo, todos esses testes levam a um único objetivo, que é expandir o conhecimento da humanidade. Contudo, em algum laboratório, em algum lugar do mundo, tem algum cientista testando alguma ideia e vendo se ela pode fracassar ou progredir de acordo com os resultados obtidos por ela. Para desenvolver uma vacina, por exemplo, o que você acha que é feito para chegar naquele resultado a ponto de ser injetável no seu corpo sem que você tenha algum efeito colateral? Então é muito possível que em algum lugar do mundo, algum cientista em algum laboratório pode estar fazendo algum teste e esperando que esse teste dê errado para que só assim ele possa lidar com as consequências e ver o que pode fazer posteriormente para que novos resultados possam surgir, né? Porque muitas das vezes ideias muito legais surgem a partir de erros. Então sempre que eles vão mandar alguma sonda, algum foguete para o espaço, eles sempre testam a base, sempre testam combustível, sempre testam a acomodação dos astronautas para que nada dê errado no dia do lançamento. Então lá nos anos de 1960 e 1970, as missões Apollo foram base para que hoje pudesse ser desenvolvido foguetes com segurança, né? Para que tanto que hoje em dia a gente colhe os frutos dos fracassos de missões anteriores, né? Porque hoje as missões tripuladas para a Lua só são possíveis por conta dos erros das missões Apollo lá nos anos de 1960 e 1970. Então, para que hoje fosse seguro mandar pessoas para fora da órbita da Terra em segurança, esses erros que aconteceram com as missões Apollo foram cruciais para que pudessem ser desenvolvidos ônibus espaciais, cápsulas e coisas que podem ser mandadas para fora da Terra, porque foi estudado, foi aprimorado, foi compreendido, porque coisas que faltaram nas missões Apollo, né, por conta da limitação tecnológica da época e os avanços tecnológicos de hoje em dia, né, pudessem ser acoplados e integrados às novas missões. A mesma coisa acontece no laboratório de química, porque como que alguém vai testar que aquele becker, que aquele tubo de ensaio, que aquela pipeta vai ser segura para ser usada, né, porque muitas vezes você vai manipular ácido sulfúrico, então alguém precisa atestar que aquele material é de qualidade que você pode usar. Isso significa que aquele material foi testado antes para saber se ele era resistente a ácidos e tudo mais. Então, para tudo isso acontecer, a pesquisa ela precisa passar por 3 estágios também. Ela precisa ser financiada, ela precisa ser divulgada e no fim, se tiver resultados positivos, ela precisa ser recompensada. Porque se alguma coisa der errado no meio do caminho, fudeu, já era. Tchau e bem. Mas só que quando o estudo falha, não significa que é o fim da linha para aquela pesquisa. É preciso implementar mudanças para que novos resultados sejam obtidos. Então mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aplicar um negocinho aqui, um negocinho ali, vai fazer com que tudo isso tome um novo rumo. E tudo isso com base naquilo que foi aprendido com esse fracasso. Muita gente diz que foguete não dá ré. Mas só que os foguetes lançados pelo Elon Musk tem essa função. Então para que tudo isso pudesse acontecer, você acha que não houve uma sucessão de erros para que tudo isso fosse possível? Porque em todo lançamento de foguete acaba sempre tendo um imprevisto. Porque já aconteceu muitas das vezes do foguete explodir antes do lançamento. Ou também porque muitas das vezes as bases não tinham água suficiente para resfriar o fogareiro do lançamento. Então para isso é preciso recalcular a rota, voltar para o projeto de desenho e só assim pensar em novas soluções. Quantas vezes você acha que as pessoas que trabalham no Instituto Butantan não fracassaram na busca por um antídoto para o veneno de cobra? Então, para que se pudesse se desenvolver esse antídoto, era preciso estudar o comportamento da cobra, saber qual é o tipo de veneno, para saber se ele não coagula o sangue, se a pessoa que vai tomar esse antídoto depois que ele estiver pronto não vai ter nenhuma reação. Então, tudo isso é base de tudo aquilo que já foi estudado. Então, existe fracasso no meio. Só que a gente tem uma certa dificuldade em assumir que a gente fracassou em alguma coisa. Então, quando a gente repensa tudo isso, a gente pode descobrir novos caminhos e que muitas vezes esses novos caminhos trazem ideias inovadoras. Tanto que hoje a gente pode ter aparelhos dobráveis, né, porque conseguiram uma forma de fazer com que o material seja flexível. Então, quanta tela não já foi quebrada, né, já foi jogada fora, né, ou muitas vezes foi reaproveitada para tentar fazer. Então, quando você desanima de dar progressão àquilo que você estava trabalhando só porque
teve um fracasso, muitas das vezes não é o fim da linha por conta disso. Porque a partir desse fracasso, né, vamos colocar aqui muitas aspas, acaba surgindo muitas das vezes elementos que a gente não percebeu. Esse vídeo aqui que você tá assistindo foi fruto de vários fracassos. Porque eu tava gravando o take certinho e acabou que eu me bananei, então acabou. Porque eu tava gravando o take certinho e acabou que eu tive que gravar o take tudo de novo. Então, para as coisas darem certo, ela precisa passar por essa fase. Porque tudo precisa de um ponto de partida, um ponto intermediário e um ponto final. Que é onde a gente tem os resultados, né? E a gente usufrui deles. Então, se você é um cientista e está desanimado com os resultados da sua pesquisa, porque ela pode estar fracassando e você não vê saída, que tal olhar para ela com um olhar um pouquinho diferente? Porque vai que você descobre alguma coisa totalmente revolucionária no meio disso tudo. Eu sei que no meio disso tudo exige tempo, esforço, dedicação. E muitas das vezes a gente esquece que fracassar não é esse bicho de 7 cabeças. Porque muita coisa da hora acabou surgindo por conta de pequenos fracassos. Você usa post-it? A pessoa que criou o post-it, ela concebeu essa ideia com base em uma expectativa. Ele queria criar um papel de alta fixação. Ele percebeu que a cola não era forte o suficiente, mas pelo menos essa cola podia fazer com que ele remanejasse aquele papel, dando uma outra utilidade para ela. E foi daí que surgiu o post-it. Outro exemplo é a cola Super Bond. Criaram uma fórmula, mas só que essa fórmula, em contato com o oxigênio, acabava que ele endurecia esse material. E foi que ele viu uma brecha para criar esse produto. Daí fica a seu cargo chamar isso de coincidência ou fracasso. Tá pendendo, tá 50-50. E não, isso aqui não é o Six Seven. Um outro exemplo é quando você vai fazer a instalação da sua casa. Como é que você vai saber se a instalação perfeita para sua casa é um quadro de luz ou um aterramento? Porque você pode ter uma energia muito forte em 220 ou energia muito fraca em 110. Então por que não fazer uma instalação bivô? Porque quantas vezes a rua já ficou sem luz por conta disso? Isso significa que isso foi derivado de um fracasso, mas que acabou resultando em uma coisa boa, porque você tem energia em casa. Então toda vez que você se deparar com uma situação dessa e achar que fracassar é o fim do mundo, não pense dessa forma. E eu tô falando isso por experiência própria. Porque a gente já foi criança um dia. Então quando a gente acaba caindo, né, acaba levando uma mini quedinha, né, vamos colocar assim, a gente sempre ouve dos nossos pais: levanta pra cair de novo. Então parar e desistir por conta disso é estar jogando todo o seu esforço, tempo e dedicação fora. E é isso que torna a ciência muito maravilhosa. Porque assim como a lua, ela é feita de fases. E você tem que passar por todas elas. Desde a concepção da ideia até o pleno sucesso. Mas sempre interseccionado com o fracasso. Dito isso, vai lá, bota as caras, enfrenta, fracassa, reconstrói. E mano, quando o bagulho estiver andando, estiver virado, tiver atingido pleno sucesso, você pode olhar para trás e dizer: eu fiz, eu insisti, eu consegui. E não, a intenção não era transformar isso em um vídeo motivacional, mas sim para tentar abrir um pouco os seus olhos, porque muitas das vezes a gente vê o fracasso de uma forma errada. Então a gente precisa ressignificar tudo isso para que as coisas tomem um rumo diferente. Porque só chega ao sucesso quem fracassou um dia. Porque se fracassar fosse ruim, a Fênix não ressurgiria assim. Pegou aí ou nem? Então é basicamente isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, manda para todos os seus amigos. Me segue nas redes sociais, minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. E agora os vídeos serão gravados aqui mesmo no laboratório. Então sejam bem-vindos a essa nova temporada. E agora o céu é o limite. Você já faz todo aquele procedimento que a gente gosta. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau.